Vamos para Xandão, podemos ou não? Oh, meu Deus. Então, essa é a parte que a gente fica já tenso, Ministro Alexandre. Exato, Pelo ministro amor de Alexandre. E aí? E aí, o que, O cara? que está acontecendo? Exageros? Cara, Ele tá certo? Ele está salvando a democracia? Como você coloca aqui, a democracia salva por Xandão. Olha aqui, ó. Claro que parece que é um pouco irônico isso. não existe democracia salva por ninguém. Por uma pessoa, né? Tá errado, né? É um esquema errado. Mas muita gente acredita nisso. Mas vamos falar dele e falar do ato, né? Dos atos dessa tentativa Vilela, de golpe. o lance é o seguinte. O simplismo do debate público brasileiro faz parecer que as coisas não podem coexistir. Mas elas podem. Uma pessoa pode estar errada e pode estar certa em outras coisas. E as duas pessoas podem estar erradas também. É. Entendeu? Então, a tentativa golpista, o movimento golpista, pode ter acontecido. Eu acho que aconteceu. Pode ter acontecido. E, ao mesmo tempo, a gestão dos inquéritos, da investigação por Alexandre de Moraes, pode estar errada. As duas coisas coexistem. Houve a tentativa de golpe e há a gestão, a meu ver, algumas vezes, à margem do Estado Democrático de Direito do ministro da Corte Mas Constitucional. não é a mesma discussão que teve na Lava Jato? Sim, É uma coisa mas não justa. aprendemos É nada. uma coisa justa, tem que se fazer isso, mas os métodos, talvez. E a mesma coisa agora. É uma coisa justa esse julgamento, mas é que no essa caso- avaliação, mas agora. Mas- É que agora mudaram. Mas é que no caso da Lava Jato, é bom aprender com a história. No caso da Lava Jato, os problemas formais, portanto, a corrupção de meios, a corrupção devido ao processo legal, fez com que o combate à corrupção fosse para vala. Nós estamos vendo diariamente o ministro Otto Dias Toffoli jogar no lixo todas as provas, inclusive as válidas, coletadas pela Lava Jato. É. Então tem uma reescritura da história. Então, se você, como eu, acredita que houve um movimento golpista, essa seria uma razão especial, à luz da história, para você ser rigoroso na cobrança ao ministro Alexandre de Moraes. Porque os precedentes, os erros, a condução errada do processo abre brecha. Para coisa muito pior, né? Não, abre brecha para que no futuro os golpistas sejam reabilitados. É. Como os corruptos e os corruptores foram. Tá vendo a história se repetir. Verdade. Nós estamos criando. Os precedentes já existem no passado. E mais. Se não por razões de princípios, pense do ponto de vista das oportunidades e de como as coisas, como o vento vira rápido no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes está abrindo uma série de precedentes que hoje você apoia porque é contra o capeta, que é contra Bolsonaro, mas os precedentes estão abertos. Amanhã ele ou o outro pode lançar mão dos mesmos recursos contra o seu, contra aquele que você adora. E aí você vai dizer o quê? É golpe, é excesso. Eu vejo os esquemas se reproduzir. Então, para mim, o importante, assim, as duas coisas coexistem. Desculpa, ninguém vai me tirar dessa posição. Qual é a posição? O movimento golpista houve. Eu acho que são duas coisas separadas, tá? É uma crítica que eu faço à denúncia da Procuradora-Geral da República. Eu acho que teve um movimento golpista com a participação de Bolsonaro ali logo depois da eleição, novembro e dezembro, tentaram, sob a forma de uma organização criminosa, tentaram dar um golpe, e eu acho que isso não tem a ver com o 8 de janeiro. Acho que o 8 de janeiro, embora com elementos em comum, é muito mais um ato de desespero da frustração. Eu acho que o marco do fim da tentativa golpista é quando o Bolsonaro vai embora para os Estados Unidos para não passar a faixa. Eu acho que ali mas o movimento golpista houve ali naquele período. Então isso existiu. Mas também existe muito incômodo para o Supremo Tribunal Federal o inquérito das fake news, que completou 6 anos de um inquérito, de um processo de investigação. E colocam qualquer pessoa nisso, vão encaixando. Que começou em defesa da honra dos ministros do Supremo, porque eram atacados, criticados e tal. Começou de ofício, com uma espécie de puxadinho para que se encaixasse aquilo no regimento. O ministro Dias Toffoli, que era o presidente do Supremo, cria de ofício e estabelece Alexandre de Moraes
como relator. Esse é o começo do troço. E de lá para cá, a coisa foi se transformando, derivando num processo que a gente está autorizado a considerar infinito e em que tudo cabe, onipresente, tá em todo lugar. Você passa aqui, você vai passando e vai botando você para dentro do inquérito. E com censura, né, Vilela? E com censura logo no começo. Eu me lembro que eu escrevi sobre isso na hora. Quando surgiu o inquérito, eu falei: esse inquérito não cheira bem. Esse inquérito tem problemas. Ele não tem objeto definido, cabe tudo dentro desse troço. Será que é isso que a gente quer? Colocaram o Glenn, né? Lá. E aí, você se lembra? O inquérito fez aniversário agora, ele é de março, acho que é 14 de março, a abertura dele. Em abril, tem a censura à revista Cruzoé. Você se lembra disso? Lembro. Depois o Alexandre de Moraes recua ainda a supressão. Hoje em dia já está num outro poder. O gênio saiu da lâmpada, não volta mais. Esse gênio não volta mais para a lâmpada. A censura à revista Cruzoé, por uma razão bárbara. Uma coisa inacreditável. A revista Cruzoé revelou que, sem nenhum compromisso, porque não havia nenhuma prova contra o ministro Dias Toffoli, não há provas contra ele, mas há a palavra de Marcelo Odebrecht esclarecendo que aquele que seria o amigo do seu pai, portanto, aquele que seria o amigo de Lula, amigo de Emílio Odebrecht, pai de Marcelo Odebrecht, na delação dele, seria Dias Toffoli. Então tem essa referência ao amigo do meu pai, que seria Dias Toffoli, numa gestão que seria feita, Dias Toffoli ainda advogado-geral da União, para uma hidrelétrica no Rio Madeira. É a referência que era, não há nenhuma prova contra o ministro Dias Toffoli, nada. Só essa referência. Mas isso bastou, revelado pela revista Cruzoé, para que o ministro Dias Toffoli pedisse a Alexandre de Moraes a censura dessa reportagem. Então veja como a coisa começa já enviesada com censura, e de lá para cá isso se acelerou, né, Vilela? Então as duas coisas coexistem, na minha análise, elas coexistem. Tanto os desvios no processo legal, na condução do inquérito, do juiz que é investigador, como ficou claro na forma como usava os assessores no TSE, quase como um delegado, né? Até escrevi um artigo, delegadão, Alexandre de Moraes como um delegado. Tem investigador, acusador e juiz. Tem a questão de por que a boa parte desses processos está no Supremo e não em outras instâncias. Agora houve uma mudança de entendimento sobre o que seria o alcance do foro por prerrogativa de função. Então isso serve para resolver alguns problemas, inclusive o de Jair Bolsonaro. Mas tem problemas, tem a questão eu converso com os advogados de acesso aos autos, né, aos elementos da investigação. Então tem muitos... As duas... Pelo amor de Deus, duas coisas podem existir. Por que a gente tem que ficar no binarismo de ser uma coisa ou outra? Você não pode criticar o Alexandre de Moraes porque ele é o nosso salvador. Não. Então tem o movimento golpista, eu acredito, estou convencido de que houve um movimento golpista. Apanho muito. Acho que tem elementos, tem elementos que substanciam a existência do movimento golpista, tem para conformação da organização criminosa. E o que aconteceu no meio de campo aí que não foi para frente, você acha? Eu acho que a principal versão não está muito longe da verdade. O alto comando do Exército, por razões que eu não sei, porque os militares afinal, esse alto comando também autorizou a manutenção ilegal daqueles acampamentos nas portas dos quartéis. É muito ilegal. Né? Então o alto comando também não é assim. Ele protegeu aquele esquema. E no 8 de janeiro mesmo, não permitiu que a polícia... Você lembra? Os canhões colocados assim em proteção aos manifestantes que recuavam, que voltavam para o quartel. Então, não. Mas objetivamente, por paixão democrática ou por entender que não havia viabilidade para o movimento se concretizar, o fato é que o alto comando não comprou. Não comprou, ou pelo menos não comprou integralmente. Havia adesão do comandante da Marinha, mas que não poderia fazer, não tem tropa, não teria tropa para sustentar um movimento golpista sem o exército, e o exército não teria aderido. Agora, generais importantes participaram desse troço, sabe? Generais importantes compuseram, generais com tropa se reuniram para conspirar, para organizar, então eu tenho uma coisa também é isso, também é importante dizer isso. Uma coisa é você ter a convicção de que aquilo aconteceu, outra coisa é você ter base legal para fazer avançar. Isso não é a minha área, né? A gente estuda e tal, mas não é a minha área. Eu tenho certeza
de que o movimento golpista, a tentativa de golpe aconteceu, e também não chega a me surpreender, porque eu acho que é da natureza de Jair Bolsonaro e dos seus ali, né? Mas ao mesmo tempo tem desvios na condução do devido processo legal. E isso para mim não é tolerável. Inclusive porque acho que abre precedentes para, como aconteceu com a Lava Jato, para que os corruptos, naquela ocasião, e os golpistas, para que no futuro eles consigam se livrar das responsabilidades sobre o que fizeram. Quando tem exagero, a tendência é falar, pô, teve exagero, então, Mas pô, isso agora não vai acontecer por quê? Em 2016, em 2017, o Supremo Tribunal Federal era mais ou menos lavajatista. Era bem lavajatista, né? Apoiava as decisões de Sérgio Moro durante muito tempo. O mar não virou? Pô. O mar virou. Gente, o mar vira rápido. As circunstâncias mudam. Então, a gente tem que olhar para os princípios e para os precedentes que estão sendo abertos. Se não por paixão ao Estado Democrático de Direito, por conveniência. A maré vira e pode ser ruim. Hoje está bom, pode ser ruim para você amanhã. Pois é.